Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente tinha comprado um lindo jogo de cama pela internet. Lençóis, fronhas, capas para o travesseiro. E a encomenda tinha finalmente chegado. Ela tinha escolhido a dedo. Estou falando da minha noiva. A Patrícia sempre teve um gosto tão refinado. Sabe, ela ficou escolhendo até que chegou a uma conclusão. Estava ansiosa pela chegada do pacote. A maior parte das coisas que compramos para nossa casa tinha sido achada na internet, em alguma promoção. Economizamos um monte comprando desse modo, esperando a hora certa. Eu estava indo à casa dela justamente levar o jogo de cama. Só que assim que cheguei, me deparei com uma situação... Na verdade, eu nem cheguei a entrar em casa. Não bati nem mesmo na porta, porque assim que entrei pelo portão, ao me aproximar da janela, eu escutei aquelas vozes de mulher lá dentro. Logo reconheci a voz da minha sogra, da irmã dela, que morava ali de favor, de uma outra mulher que eu não reconheci e também da minha noiva. Elas estavam comentando justamente sobre o casamento. Nossa, faltava tão pouco. Lembro que, assim que me aproximei da janela e já escutei a voz da Patrícia. Tá chegando o grande dia. Parecia que ia demorar uma eternidade, né? E agora falta tão pouquinho. Não vejo a hora, sabe? Olha, ouvir aquilo me fez sorrir por dentro. E por fora também. Porque eu também não via a hora de entrar naquela igreja. De estar casado com a Patrícia de uma vez. Papel passado, sabe? Tudo oficial. Para mim também parecia que tinha demorado muito. Eu estava contando nos dedos os dias que faltavam. Eu já estava dando um passo à frente para bater na porta e entrar, surpreender a Patrícia com aquele jogo de cama que tinha chegado. Só que aí escutei a voz da minha sogra logo em seguida. E aí me deu aquela, sabe... Ela fala isso agora, viu? Porque se fosse lá atrás, não era com o Douglas que ela queria estar se casando, não. Mas com o irmão dele. Pensa que eu não sei? Eu escutei a voz dessa mulher. Mas, na verdade, nem tive tempo de assimilar. Porque logo em seguida, a Patrícia retrucou. Ai, mãe, isso de novo? Que conversa mais fora de hora. Ué, tô falando alguma mentira? Você não era apaixonada pelo Jorginho? Vivia trancada lá no quarto, escutando música no rádio, chorando por ele? Isso é passado, mãe. Ficou para trás. Pra que ficar lembrando disso agora? Sabe, nada a ver. Desculpa. Não tá mais aqui quem falou. É bom mesmo, viu? A senhora sabe que essa história não tem nada a ver. Eu podia gostar do Jorginho. Mas isso faz tanto tempo. Eu era novinha. E de mais a mais. Fazer o que se ele não me quis? É isso que eu tô falando. Vocês acreditam que ela propôs até isso pro Jorginho? Fugir com ele? Aí ele não quis. Preferiu casar lá com aquela outra. E no fim, ela resolveu ficar com o Douglas. Para ver se conseguia tirar o irmão dele da cabeça. É mentira, Patrícia? Nessas alturas, francamente, não sei como consegui me manter em pé. Meu Deus, que história, mas sem pé nem cabeça. A Patrícia, apaixonada pelo Jorginho. O que o Jorginho tinha a ver com o nosso noivado? E o que ela quis dizer com aquilo que ela ficou comigo para ver se conseguia tirar o meu irmão da cabeça? Olha, eu fiquei zonzo. Elas ainda continuaram falando ali, mas sabe quando começa tudo a girar na tua frente? Eu tinha entendido direito, ou a minha sogra tinha dito com todas as letras que a minha noiva era, ou, não sei, continuava sendo até apaixonada pelo meu irmão,
e que tinha ficado comigo só para ver se conseguia esquecê-lo. Aquilo parecia tão impossível, meu Deus. Não podia ser verdade. Se fosse, o que eu era para ela então? Um prêmio de consolação? Olha, aquilo me deixou tão mal, que eu não sei como não perceberam que eu estava ali fora, do lado da janela, porque eu não aguentei e comecei a chorar. Um choro contido. Mas a janela estava aberta. Repito, elas continuaram ali conversando, mas eu me senti tão perturbado, tão tonto, que não consegui nem entender mais nada. As vozes foram se misturando, e em vez de entrar e tirar limpo aquela história absurda, simplesmente deixei o pacote ali sobre o degrau da escada da porta e tirei o meu time de campo. Que mais que eu podia fazer? Saí caminhando sem rumo, com aquele choro contido me consumindo. As coisas que eu tinha escutado, não só da boca da minha sogra, mas também da minha noiva, ficaram ecoando na minha cabeça. Quer dizer, então, que antes de mim, a Patrícia havia tido uma história com o meu irmão. Era apaixonada por ele. Meu Deus, eu nunca soube disso. Ninguém jamais me contou. Nem ele, que, além de irmão, sempre foi tão meu amigo. O Jorginho e a Selma estavam casados fazia 6 anos. Tinham 2 filhos. Eu era, inclusive, padrinho do mais velho. Só que a história deles já era bem antiga. Eles já estavam juntos há pelo menos mais 6 anos antes de se casarem. Será, meu Deus, que o Jorginho tinha se envolvido com a Patrícia enquanto ainda era noivo da Selma? Eu ouvi a Patrícia dizendo claramente que ele tinha preferido se casar com a Selma a fugir com ela, com a Patrícia. E a mãe dela, inclusive, confirmou. Olha, quanto mais eu pensava, mais dava um nó na minha cabeça. Repito, me senti um prêmio de consolação. Porque vamos convir, pelo que eu tinha entendido, ela só tinha ficado comigo porque o Jorginho não quis nada com ela. E fez isso para tentar esquecê-lo. Ele nunca tinha me falado nada sobre esse assunto. Nem ela. E só de pensar no meu irmão com a minha noiva, ele a tocando, a beijando, fazendo amor com ela, a vontade que eu tinha era de bater com a cabeça na parede até... Engraçado, eu comecei a buscar da memória algum fato, algum acontecimento, por mais banal que fosse, que ligasse a Patrícia ao Jorginho, para tentar entender aquela história absurda. Mas não consegui pensar em nada. Eles nem eram assim tão próximos. Eu, pelo menos, nunca percebi nada. Nem antes, nem depois de ficarmos juntos. A não ser, é claro, que fizessem tudo muito bem escondido. Olha, eu andei tanto que acabei chegando tarde da noite em casa. Tinha um monte de ligações perdidas da minha noiva no celular. Mensagens. Ela querendo saber onde eu estava, o que tinha acontecido, por que é que não estava querendo falar com ela, se tinha sido eu a deixar o pacote com o jogo de cama sob a escada, lá na casa dela. A verdade é que eu tinha desligado o celular, justamente para não ter de falar com ela. Só fui ligar no dia seguinte. Se tivéssemos conversado aquele dia, sabe Deus o que podia ter acontecido. Porque eu estava tão revoltado e tão atarantado. Foi melhor até para mim, porque acabei esfriando a cabeça, pensando melhor e não fazendo bobagem. Por outro lado, sei que fui covarde, porque talvez devesse ter tirado aquilo a limpo naquele dia mesmo, com a Patrícia ou então com meu irmão. Só que depois que passou aquele choque inicial, me bateu um medo, mas um medo tão grande,
Sabe aquela sensação esquisita de que tudo vai ser tirado de você assim, de uma hora para outra? Puxa vida, nosso casamento seria no sábado seguinte. Não tinha momento menos apropriado para eu me deparar com aquela situação. Por conta da minha falta de notícias, a Patrícia veio bater na porta de casa bem cedo. Eu ainda estava deitado quando ela entrou no meu quarto. E olha, estava tão brava, me olhando com a expressão tão esquisita, sabe? Mas brava mesmo. Escuta, posso saber onde que você estava ontem à noite, Douglas? Puxa vida, eu escutei aquelas palavras e pensei, puxa, era eu quem devia estar fazendo cobrança. No entanto, ela é quem estava me confrontando, querendo saber onde estava, com quem, que horas que tinha chegado em casa, por que tinha deixado o telefone desligado. Chegou a dizer, olha, se eu souber que você passou a noite na farra, que estava com alguma mulher, Douglas, tá tudo acabado, hein? Não tem nem casamento. Juro. Não sei por que não aproveitei aquela hora para jogar tudo no ventilador. Se bem que eu sei, não tive forças. De tão derrubado que estava. Aquela conversa que escutei, aquilo me tirou as forças de um jeito. Ela notou que eu estava diferente. E depois de falar um monte, mudou de tom. Tá tudo bem com você? Tá sentindo alguma coisa? Você tá com uma cara tão esquisita? Deixa eu ver se você não tá com febre. Ela colocou a mão assim na minha testa. E resultado, foi lá chamar a mãe para dar uma olhada em mim. E no fim, concluíram que eu estava com febre. Me fizeram até ir para o 24 horas. Eu estava num estado, num torpor tão grande que simplesmente acatei tudo o que elas decidiram. Nem eu mesmo entendo, porque deixei tudo por isso mesmo. Em vez de botar minha noiva contra a parede. Fui covarde, eu sei que fui. O fato é que, nos dias que se seguiram, eu parecia outra pessoa. Me sentia tão diferente de antes. No trabalho, sozinho em casa, ou na companhia da Patrícia. Eu vivia com o pensamento longe. Todo mundo percebeu a mudança. Mas acharam que devia ser nervoso. Ansiedade por conta da proximidade do casamento. Não sei explicar por quê. Mas acabei não cobrando a Patrícia nenhuma explicação. Nem minha sogra, não cobrei meu irmão, na verdade não cobrei ninguém. Fui deixando as circunstâncias me conduzirem sem fazer nada, como se fosse um zumbi. A Patrícia ficava o tempo todo perguntando como é que eu estava, se tinha melhorado, o que eu tinha, se queria algum remédio, que eu tinha que ir no médico. Ah, se ela soubesse. Ah, se ela imaginasse que a dor que me consumia não tinha remédio. Acho que a única coisa que conseguiria, talvez aliviar, seria saber a verdade a respeito daquela conversa que eu vi. Mas cadê coragem para entrar no assunto? O fato é que chegou o dia do casamento e eu continuava daquele modo. Quando me encontrei com o Jorginho na igreja, por exemplo, e ele veio me cumprimentar, olha, não sei como consegui me segurar. Foi por um triz que não o chamei de lado para confrontá-lo. Mas sabe, aí, olhei para todos os convidados se aproximando, todo mundo me cumprimentando, com aquela cara de alegria, de festa. E mais uma vez não tive coragem. Todo mundo naturalmente notando que eu estava estranho, inclusive ele, o meu irmão. Ele até brincou. Que cara é essa, rapaz? Tá com vontade de ir no banheiro? Parece que tá num velório.
Bota um sorriso nesse rosto aí, hoje é dia do teu casamento. Ele ainda tinha coragem de fazer piadinha. Se bem que não devia saber que eu sabia. Mas se ele soubesse o que estava passando na minha cabeça naquela hora. De modo que era para ser um dia de festa, o dia pelo qual eu tanto tinha esperado, mas acho que nunca me senti tão triste na minha vida, sufocado. Toda vez que olhava para minha sogra, para o meu irmão e principalmente para minha noiva, me batia aquele mal-estar, aquela tontura. De todo modo, o padre celebrou a missa, nos abençoou, fizemos as juras e saímos de lá casados. Só que em nenhum momento eu consegui sequer sorrir. A recepção aos convidados foi ali mesmo, no salão paroquial da igreja. E juro, eu até tentei superar o que tinha acontecido, esquecer daquele assunto, pelo menos durante... Eu não sei o que me deu. Repito, toda vez que eu olhava para a cara do meu irmão, me dava uma coisa ruim. Ele rindo, se divertindo. Só de imaginar que ele realmente havia tido alguma coisa com a Patrícia, que ela tinha sido apaixonada por ele, inclusive. Eu sentia tudo girando. Uma hora eu fui ao banheiro e na volta ele me cercou. Mais uma vez quis saber o que estava se passando comigo. Você tá tão esquisito, cara. Sei lá. Meu sangue subiu. E foi num impulso que eu retruquei. Falei aquilo que estava entalado na minha garganta. O que mais pegou foi aquele sorrisinho irônico que ele deixou escapar. Aquilo foi a gota d'água. Lembro que perguntei. Assim. Mas perguntei assim, de supetão. É claro que ele não esperava. Escuta, eu quero que você me diga uma coisa. É verdade que você já teve um caso com a minha mulher? Não dá nem para dizer se ele ficou branco, roxo ou amarelo. Arregalou o olho e ainda se fez de desentendido. Como é que é? Não entendi. Eu continuei encarando meu irmão. Sério. Ele então engoliu em seco. Em vez de responder, perguntou. Quem foi que te falou isso? Não interessa quem falou. O que interessa é que eu sei. E daí? Vai falar ou... Nisso a Patrícia se aproximou. Colocou a mão assim no meu ombro e falou. Onde você estava, amor? Estava preocupada. Ela deve ter sentido o clima ruim. Tanto que também ficou ali, depois de dizer aquilo, olhando para minha cara. Sem tirar os olhos do Jorginho, eu falei. Você chegou numa boa hora, viu, Patrícia? Eu estava aqui tendo uma conversa com o meu irmão. Querendo saber dele, que história é essa que vocês tiveram um caso, que você foi apaixonada por ele? Mas, que história é essa, amor? De onde você tirou isso? Não me faça de tonto, Patrícia. Eu escutei vocês conversando lá na tua casa. Você, tua mãe, eu cheguei bem na hora que a tua... Antes mesmo que eu terminasse, ela fechou os olhos, cerrou os dentes. Depois os abriu de novo e encarou o Jorginho, que naturalmente também fez aquela cara de tacho. Sabe, não tinha como desmentirem. Eu tinha escutado. Ninguém tinha me contado. Ela ainda tentou consertar a situação. Você escutou errado, amor. Não é nada disso que você está pensando. Vamos conversar. Olha, até hoje não sei o que deu em mim. Foi uma espécie de branco. Em vez de ficar ali, escutar
o que ela e ele tinham para me dizer, me bateu aquele desespero, aquele medo, aquele pavor. Eu simplesmente virei as costas e fui já tomando o rumo da porta, os deixando ali sozinhos. Acredite quem quiser, mas abandonei a festa do meu próprio casamento. Saí pelo portão do salão paroquial e saí andando sem rumo. Não sei quem veio atrás de mim, me alcançou na rua, mas eu não dei a mim. Até hoje não sei o que eu fiz, nem para onde fui, nem como voltei para casa. Só sei que já era de manhã e, é claro, todo mundo desesperado. Disseram que eu estava doido. Teve gente que chegou a dizer que eu devia estar usando droga, ou então que eu estava muito bêbado. Até por causa daquela minha cara estranha durante o casamento. Tinha umas pessoas ali na casa da minha mãe quando eu cheguei, e todos vieram para o meu lado querendo saber onde que eu estava, o que tinha. A minha mãe, por exemplo, estava aos prantos. Você quer matar a gente do coração, menino? Onde você estava, filho? Por que você fez isso com a gente? Com a tua noiva? Eu não falei com ninguém. Fui na direção do meu quarto e deitei na minha cama. Deitei de roupa e tudo. Nem o sapato eu tirei. Alguém deve ter ligado para a Patrícia, porque dali a pouco ela chegou. Entrou no quarto, fechou a porta, sentou ali na beirada da cama e ficamos em silêncio durante não sei quanto tempo. Um olhando para a cara do outro. Os olhos dela estavam vermelhos. Dava para ver que tinha chorado. Naquelas alturas, já tinha tirado o vestido de noiva, até porque já eram quase 10 horas da manhã. Juro. Eu estava só esperando ela dizer que ia desfazer o nosso casamento. Que aquilo que eu tinha feito era muita humilhação. Que eu a tinha largado sozinha, no meio da festa. Ou então, sei lá, quem sabe eu mesmo fizesse isso. Só que aí, de repente, eu vi que ela começou a chorar. Por que você não veio conversar comigo antes de fazer aquilo lá na festa? Meu Deus, você não precisava ter feito isso. Me feito passar por aquela humilhação. Eu não fiz nada de errado, se é que você quer saber, viu? Nunca te traí com o Jorginho. Aliás, nunca te traí com homem nenhum. Será que você não acredita que eu te amo? Você acha que se eu não te amasse, ia me casar com você? Ela acabou confessando que havia tido mesmo um envolvimento com o meu irmão. Mas isso tinha sido muito antes da gente ficar junto. Naquela época, ela nem sonhava em ter nada comigo. Era bem novinha, imatura. Mas que tempos depois, à medida que a gente foi se aproximando, que ela foi me conhecendo melhor, acabou gostando de mim, de verdade. Eu não era nenhum prêmio de consolação. Ela não tinha ficado comigo só para tentar esquecer o meu irmão. Palavras dela. Sim, porque eu cobrei. Perguntei se tinha sido só por isso que ela tinha ficado comigo. Ela disse que não. Mas que absurdo, amor. Você é o amor da minha vida. Você é meu marido. Se você tivesse escutado aquela conversa até o fim, teria ouvido dando um pito na minha mãe. E por que você também nunca me falou nada? Porque era uma história que ficou no passado. Eu já tinha botado uma pedra em cima. Não tinha mais nenhuma importância. E de mais a mais, para quê? Para você se desentender com teu irmão? Como, aliás, acabou acontecendo? Eu nunca te traí. Jamais seria capaz de fazer nada que te magoasse. Eu te amo. Você está falando sério? Você jura? Claro que eu juro, amor. Me olhe aqui nos olhos. Veja o movimento dos meus lábios, para não ter dúvida. Eu te amo. Você é meu marido. Você é o amor da minha vida.
ela falou aquilo e sorriu assim, em meio às lágrimas. E quer saber? Não tem vergonha de confessar que eu também chorei. Não consegui segurar. Sempre fui muito chorão, muito sensível. E ouvindo aquilo, no fim acabamos selando as pazes, com um abraço bem apertado. Depois um beijo apaixonado. Só que em seguida, depois daquele beijo, ela me fez levantar da cama e ir direto para o chuveiro tomar um banho. No fim, acabou tudo bem. Na verdade, tenho consciência de que também agi errado. Devia ter conversado com ela já naquele mesmo dia, quando escutei aquela conversa. Tanta coisa poderia ter sido evitada. Eu teria aproveitado o nosso casamento em vez de ter me sentido um zumbi o tempo todo. Reconheço que nessa parte a culpa foi minha. Mas é como dizem, né? É conversando que a gente se entende. E ainda bem que nos entendemos. Porque não sei o que seria da minha vida se ela decidisse desfazer o nosso casamento. Porque eu amo tanto essa mulher que só de pensar em ficar sem ela, eu sinto meu coração murchando, se partindo ao meio. Depois, todo mundo veio conversar comigo. As pessoas que estavam envolvidas naquela história, minha sogra e ele, meu irmão, até a tia se dispôs a dar uma versão dela daquela conversa. No fim, aceitei os argumentos de todo mundo, até porque, pensando bem, tudo se encaixava. E era um passado tão longínquo, assim, um passado tão distante. Não tinha nada a ver eu estragar o meu presente, lembrando de uma coisa que tinha acontecido, sei lá quantos anos atrás. Até porque ou eu fazia isso, ou então não sei o que seria de mim. Porque não ia conseguir viver debaixo de tanta dúvida, de tanta suspeita, desconfiança. Que bom que tudo terminou bem. Que bom que me acertei com o meu amor. Não a confrontei antes, por medo de perdê-la. E se isto tivesse acontecido? Repito, seria o meu fim. Não sei se estaria aqui hoje para contar essa história. Porque sabe, quando você se casa e convive todos os dias com uma mulher que você não cansa de olhar e de beijar e de abraçar, porque você sabe que a tua mulher, a tua esposa, que vai amá-la para sempre e que está sendo amado também, que ela é o amor que você sempre pediu a Deus e para sempre será a mulher da tua vida.